6h49, estamos de volta com o Manhã no Ar com as principais notícias do dia. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso. E já estão valendo as alterações para a nova Carteira Nacional de Habilitação. A CNH ganhou novas regras do Conselho Regional, do Conselho Nacional de Trânsito, para evitar principalmente as falsificações. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Carol Queiroz, que tem outros detalhes para a gente. Olá, Carol. Quais são essas mudanças? Como as pessoas podem fazer para ter essa troca de carteira a partir desse momento? Então, Adriane, as principais mudanças são essas aqui, ó. A troca da tinta azul esverdeada pela tinta preta, é uma tinta especial, tá bom? O brasão da República, que fica ali no canto superior, vai ser impresso também em alto relevo, como já é, mas com essa tinta especial. E aí o novo documento também vai ganhar o Registro Nacional, também o número de espelho da CNH e o número de formulário do Registro Nacional de Condutores Habilitados. Agora é o seguinte, não precisa de desespero não, tá? Se você tá com a CNH ainda antiga e não tá tirando uma habilitação agora, não precise fazer a troca. Essa renovação vai ser feita com os novos parâmetros automaticamente quando você for renovar a CNH depois de 5 anos. Por isso, 5 anos também é o prazo dado pelo Denatran para que todos, no país todos, já estejam aí com essa nova habilitação. Por isso não é preciso ir agora, não é preciso procurar o Detran. Os valores para você tirar para renovação continuam os mesmos, né? Mas para quem tem essa carteira ainda antiga, na hora da renovação, ela já sai novinha com esses novos parâmetros, tá? Agora, uma outra novidade é que a partir de maio, a CNH já vai ser impressa com o QR Code, que funciona ali como um código bidimensional que você não precisa digitar para consultar as informações desse condutor no sistema, né? Através do celular, do aplicativo, então o fiscal pode consultar todas essas informações. Essas são as principais mudanças e, como eu disse, não precisa se desesperar. Quando você for renovar a sua CNH, ela já vai sair com esses novos parâmetros determinados aí pelo Denatran, né? E também pelo Contran. É isso, Adriane. Carol, como é que deve ser o design dessa carteira? Vai ser uma espécie de cartãozinho, tipo um cartão de crédito, com foto, QR Code que você acabou de citar? Então, Adriane, ela continua como é agora, né? Só que com essa tinta especial, né? No selo também, uma impressão diferente. O QR Code já ajuda bastante, né? Nessa questão da segurança. E esses números aí, principalmente, viu? São números importantes de identificação e que ajudam também a evitar as falsificações. Agora, Carol, no meu caso, acabei de renovar a minha habilitação, tá novinha, com uma validade de mais 5 anos. Só daqui a 5 anos que eu tiro a nova ou eu vou ter que entrar na nova nos próximos meses, quando lançarem um calendário oficial? Não, Adriane, só daqui a 5 anos mesmo, viu? Só vai ter essa habilitação novinha quem tirou a habilitação a partir de segunda-feira agora. Foi quando essas regras começaram a valer. Então, para quem tirou na semana passada, só daqui a 5 anos. Certo, muito obrigada pelas informações. A gente espera, de fato, que esse sistema novo aí ajude a evitar essas falsificações que são muito frequentes. Menor dirigindo habilitado, né? E entre outras pessoas que tiram documentação falsa, porque a Carteira Nacional de Habilitação serve como documento de identidade, então acaba falsificando esse tipo de documento com mais facilidade. A gente espera que isso traga essa garantia, assim como futuramente a gente vai ter também uma carteira de identidade que possa ser unificada. Né? Porque hoje a gente pode tirar carteira em qualquer estado, pode tirar uma carteira de identidade a cada estado do Brasil. Muito obrigada pelas informações, Carol. E olha, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre a rebelião no complexo penitenciário Antônio Jobim, lá no quilômetro 8 da BR-174. A gente volta a falar sobre esse assunto porque ainda impressiona muito e são questões que ainda não foram resolvidas. Essa rebelião começou na tarde de domingo, se estendeu até 8h30 da manhã de ontem. O saldo foi de 56 pessoas mortas lá no Anísio Jobim, no quilômetro 8 da 174. Durante essa rebelião, aliás, antes um pouquinho, aconteceu uma fuga do pátio. Mais de 70 pessoas fugiram por lá.
Ontem à tarde, no Puraquequara, mais 4 pessoas foram mortas. A Secretaria de Segurança Pública, que já tinha desativado a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que funcionava no centro da cidade, foi forçada a reativar de forma provisória e até mesmo precária para levar os presos do primeiro comando da capital, PCC. Para quem não acompanhou o caso, essa rebelião teria começado depois dessa rivalidade dentro dessas facções, que já existe há muito tempo, mas dessa vez eles resolveram mostrar força. A FDN quis mostrar força sobre o PCC e todas as pessoas que teriam morrido ali no Antônio Jobim, no Compage, essas pessoas teriam ligação com o primeiro comando da capital, seriam estupradores ou X9, de acordo com as primeiras informações relatadas pelo setor de segurança pública do estado do Amazonas. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre o andamento disso ao longo do dia, e a Igreja Católica já se manifestou sobre esse massacre nos presídios de Manaus. O arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, em nome da Pastoral Carcerária, disse que vai prestar apoio aos familiares dos detentos mortos. Eu volto a conversar agora com Danilo Alves, que está com o arcebispo, para contar melhor isso para a gente. Olá, Danilo. A Pastoral Carcerária já tem uma programação? O que foi preparado em relação a essas famílias? Ainda há pouco que eu comentava aqui, é a parte que mais sofre de todo esse processo, é a família que fica nessa angústia, né, desses dias, ainda está identificando os corpos. Isso mesmo, Adriane. Pois é, a Pastoral Carcerária já trabalha com as famílias e com os próprios detentos há 40 anos. Eles visitam os complexos penitenciários desde a época da Vidal Pessoa, até mesmo agora, nesses complexos penitenciários que ficam na BR-174. E a gente conversa agora com o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, para realmente saber sobre, primeiro, o apoio às famílias a partir desse momento. Qual é o apoio? Muito bom dia. Bom dia. Qual é o apoio que a Igreja Católica vai dar às famílias a partir de agora, bispo? Em primeiro lugar, nós temos que pensar nas famílias dessas pessoas, né? Cada um que morreu, cada um que foi agredido, massacrado, tem uma família, tem pai, tem mãe, filhos. Então, o apoio a essas pessoas. Depois, pensa, por que isso acontece, né? Qual a razão disso? Por que as facções criminosas tomaram conta do nosso sistema prisional? Então, acho que alguma coisa está errada aí. Então, agora, em primeiro lugar, as famílias das pessoas estamos acompanhando, na medida do possível. A Pastoral Carcerária conhece muitos deles, tem contato. Então, acho melhor as pessoas, rezar por elas. Temos uma missa sábado, rezar pelas pessoas que faleceram, pelas suas famílias, pelas vítimas. São vítimas, né? E pensar na possibilidade de mudar o sistema. É importante isso. O governador, por exemplo, quando ele disse que vai pôr a polícia lá, reconhece que a terceirização não funciona terceirizar. Depois, a questão como é que as armas entram lá dentro, né? Então, a situação é terrível. A gente acompanha há muito tempo a superlotação no Brasil todo. Então, no caso, então, a própria Pastoral Carcerária já realmente avisou que era uma tragédia que já estava anunciada? Sim, nós estamos visitando, o próprio coordenador nacional esteve aqui há algum tempo atrás, deu uma declaração a nível nacional. A situação é superlotação, presença de facções criminosas, ausência do Estado, tudo isso. A tragédia era anunciada, né? Infelizmente a gente pode dizer isso, né? Porque a gente sempre espera que não aconteça uma coisa dessa, porque é vergonhoso o Estado para o Brasil, para o Estado brasileiro, para o Estado do Amazonas, para a sociedade. É vergonhoso que isso aconteça. Agora, arcebispo, há tanto tempo trabalhando já nesse local, você falou um pouquinho sobre a questão da terceirização. Existia uma empresa, na verdade, até o momento ainda existe essa empresa, porque o governo ainda não realmente implantou a polícia militar lá dentro dos complexos. E até esse momento, como é que era visto essa empresa? Não tinha respeito, os detentos não tinham respeito com elas? Como é que funcionava o senhor trabalhando? Aparentemente funciona bem, né? Aparentemente. Acho que é um problema mais amplo. Você teve um problema na saúde também, né? A terceirização. O Estado tem suas obrigações, ele não pode delegar obrigações de saúde, de educação, de segurança para empresas privadas, né? Resolve o problema do Estado é muito caro, caríssimo, provoca espaço para corrupção, para desvio de dinheiro. E não funciona porque não é responsabilidade deles a segurança. O Estado é responsável pela segurança do cidadão que está preso.
a vida humana que está ali, ele é responsável. Porque o detento perdeu a liberdade, mas não perdeu o direito à vida. Ele tem direito à vida. Quem garante a vida é o Estado que tem que garantir a vida. Não se pode delegar isso, né? E você falou também sobre a questão da ressocialização. Hoje não existe ressocialização nos presídios. Você falou na nota que foi divulgada para a gente em relação a que hoje os presídios são, na verdade, uma escola do crime. Claro, tem alguns programas, algumas coisas que não tem nada que funcione, mas, em geral, a pessoa entra lá, aprende, vai conviver com criminosos, né? A pessoa cometeu um deslize na vida, aí vai entrar no crime. No mundo do crime, que domina, infelizmente, o mundo do crime domina as cadeias. Ele reproduz o mundo de fora. As facções estão fora e dentro da cadeia, a mesma coisa, né? Então, infelizmente, é isso. A gente não vê progresso na ressocialização. Tem algumas experiências boas no Brasil, mas aqui, infelizmente, é muito pouco, muito pouco. Então, além do trabalho que a pastoral vai fazer em relação às famílias, que é de ajudar mesmo diretamente, há também o desejo dessa polícia militar entrar nos presídios para poder fazer mais o trabalho intenso. Nós queremos que o Estado assuma a sua responsabilidade. O Estado tem que assumir a responsabilidade dele, o Estado como tal, o judiciário, executivo, legislativo, o Estado brasileiro, né? Também o judiciário, quantas vezes a pessoa fica lá anos sem ser julgado, muita superlotação poderia ser evitada se o judiciário fosse mais presente. Defensoria Pública, o Estado tem que assumir mais. Agora, Arcebispo, a imprensa internacional acionou o senhor, a Rádio de Roma chamou o senhor para falar um pouquinho sobre essa situação? Olha, ontem de manhã, quando eu acordei, já tinha a Rádio Vaticano chamando aqui, já tinha chegado notícias da Santa Sé, que iam saber a nossa posição, o que estava acontecendo. Primeiro a gente foi se informar, né, mas a repercussão internacional foi muito grande, muito grande. Toda a imprensa internacional está acompanhando e vai acompanhar, né, a situação dessa tragédia no Brasil. São muitas pessoas, 60 pessoas. O problema é que essa tragédia acontece dentro de um espaço que as pessoas, teoricamente, estão protegidas, né? Isso é essa questão. É um espaço em que a pessoa está protegida pelo Estado, deveria estar. Ali acontece a tragédia. Então, essa é a gravidade da situação. São pessoas que estão sob a custódia do Estado. Ok, muito obrigado. Só para relembrar, vai ter uma missa no sábado, né? Qual é o horário da missa? Às 16 horas, na Catedral, está uma missa de sufrágio da alma dos que partiram, né? É um gesto de solidariedade, de comunhão com quem sofre. Não julgamos ninguém, queremos rezar, simplesmente colocar na mão de Deus a vida dessas pessoas. Muito obrigado, Arcebispo. Adriane. Danilo, em relação a essa missa que vai ser realizada ao sábado, existe algum projeto da pastoral carcerária para entrar no presídio também? Porque algumas pessoas, claro, cometeram essa barbaridade, mas outras foram testemunhas dessa violência, desse massacre. E isso há um prejuízo psicológico, emocional muito grande para essas pessoas que precisam de qualquer tipo de suporte, seja espiritual, psicológico. Existe algo nesse sentido? A nossa apresentadora está perguntando se a pastoral carcerária existe algum projeto agora, a partir desse momento, que deva entrar nos presídios novamente para poder realizar o trabalho realmente da pastoral. Olha, eu acho que nós todos somos um pouco estarrecidos, né? No momento é cuidar das famílias. Depois se repensar, acho que tem que repensar todo o trabalho da religião também. Não é falta de religião dentro dos presídios. Igrejas evangélicas muito bem organizadas, pastores, pastoras, pregação, cultos. Se pergunta por que isso acontece. Não é que há muita religião, não falta religião dentro dos presídios, não, muita religião. Agora, até que ponto essa religião está levando à conversão, está levando à mudança de vida, a uma vida plena para as pessoas. Então, tem que se repensar toda a atitude religiosa, a atividade religiosa também dentro dos presídios, né? Respeitando, claro, as religiões, mas a que isso leva? A organização religiosa, às vezes a organização religiosa reforça as organizações criminosas, né? Então é um assunto delicado, difícil de tratar, mas acho que tem que ser olhado de frente a partir de agora. Muito obrigado. É isso mesmo, Adriane. Como o arcebispo falou, existe uma questão religiosa muito grande, tanto das religiões católica como evangélica, dentro do presídio, como nós já reportamos várias vezes, entrando lá mesmo no complexo. E nesse momento o trabalho mesmo é de rezar por essas famílias, por essas pessoas que perderam esses entes queridos e no futuro, né, bem próximo, realizar projetos para voltar realmente a pastoral carcerária para dentro do presídio. Obrigada, Danilo, pelas informações.
E agora são 7h03. Para você que não acompanhou a primeira hora do Manhã no Ar, a gente mostra agora para você um resumo do que já aconteceu até aqui. Depois de ampla repercussão do massacre do complexo penitenciário Anísio Jobim, ministro da Justiça vem a Manaus e anuncia o custeio de 44 milhões de reais para a implantação imediata de medidas na rotina do sistema prisional no estado. Até agora, a Gerência de Crise de Segurança Pública confirmou 56 mortes no Compage e outras 4 na unidade prisional do Puraquequara. Os assassinatos, a maioria com requintes de crueldade, são reflexo da briga entre facções criminosas dentro dos presídios do estado. 130 detentos são transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, reativada depois do massacre no Compage. A medida emergencial é para evitar novos conflitos nas unidades prisionais. Depois de 16 horas de terror, outros 2 presídios registraram ocorrências, mas segundo a Secretaria de Segurança Pública, a situação foi contornada a tempo. No CDPM, tentativa de fuga foi registrada durante a tarde dessa segunda-feira. Já na unidade prisional do Puraquequara, 4 mortes foram registradas. No Instituto Médico Legal, muita gente ainda precisa ser identificada e o trabalho para o reconhecimento e liberação dos corpos deve durar até o fim dessa semana. Sem gavetas para atender a demanda, um caminhão frigorífico foi contratado. Detento que comemorou a fuga em rede social é recapturado a caminho do município de Maués. Brian Bremer postou fotos e fez comentários na internet de esconderijo na mata. Condenado pelo crime de tráfico de drogas, ele é um dos 72 fugitivos do Instituto Penal Antônio Trindade. Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública recapturou 48 presos até a noite desta segunda-feira. Segundo dados do órgão, 136 continuam foragidos. Passadas 36 horas do segundo maior massacre do sistema prisional brasileiro, os números ainda estão sendo atualizados. No último balanço, apresentado pelo Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública, 56 detentos foram mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim e outros 4 na unidade prisional do Puraquequara, na zona leste da capital. Além das mortes, houve também fuga de pelo menos 184 presos. Até a noite dessa segunda-feira, 48 foram recapturados. Ainda ontem, a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, desativada em outubro do ano passado, voltou à ativa novamente para abrigar 130 presos que pertencem à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Para falar sobre esse assunto e detalhar o que de fato aconteceu durante as longas 16 horas de negociações, a gente trouxe aqui para o Manhã no Ar o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Epitácio Almeida. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Grato, uma satisfação estar aqui. O senhor acompanhou a negociação desde o início? Sim, acompanhei a negociação desde o início. Estava com o rádio em contato direto com os detentos. E, graças a Deus, conseguimos estabelecer um canal de confiança e evitar que o mal ainda fosse maior, porque haviam 12 reféns, eram 11 agentes e um técnico de enfermagem. E, graças a Deus, estabelecemos um contato de confiança e conseguimos, junto com o Dr. Luiz Carlos Valois, viabilizar o final deste triste evento. O Dr. Luiz Carlos Valois é o juiz da Vara de Execuções Penais, inclusive uma das exigências dos detentos é que ele participasse desse processo de negociação. Ele fez uma publicação no Facebook que a gente mostrou ainda há pouco, dizendo que nunca tinha visto algo daquele tipo. O senhor também? Já tinha visto algo semelhante? Acredito que ninguém nunca viu algo daquele tipo, algo horrendo, terrível. As pessoas têm que ter a leitura correta do que é aquilo, porque, primeiro, que isso alimenta as redes sociais de uma forma muito negativa. Imagens, vídeos de violência, e aquilo é um recado, né, posso dizer assim, de um sistema prisional que há muito tempo, de alguns anos, pulsa essa situação. Por várias vezes, eu estou há 7 anos na Comissão de Direitos Humanos, nós conseguimos evitar no IPAT, no CDP, no Puraquequara, juntamente com o secretário Pedro Florencio, esse confronto, esse conflito. Eu me lembro de uma rebelião que houve no IPAT, onde haviam aproximadamente 150 membros do PCC e 240 do FTN quando virou a cadeia. E mesmo assim ficaram 11 agentes reféns. E naquele momento nós conseguimos evitar o massacre e houveram apenas 3 mortes naquela noite. Mas isso há 3 anos atrás. Então isso já vem se desenhando já há algum tempo. E o Estado, infelizmente, sem condições dentro do sistema
para abrigar tantos presos. A superlotação é uma realidade já há algum tempo, né? Você percebe que a própria complexo penitenciário no Jobim, ele tem o triplo da sua capacidade. É um presídio que hoje nem água tem para os presos. Então, isso é digamos que isso seja um reflexo do que o sistema tem sido ao longo dos anos. E acaba um momento que estoura. O secretário de Segurança Pública disse que a superlotação não teve relação com a rebelião. Houve essa relação ou não? Como o senhor avalia essa questão? Ou foi apenas um recado de uma facção criminosa querendo demonstrar poder? Eu entendo o seguinte, que o que aconteceu ontem não se resume apenas em um fato. A violência no nosso estado, sou amazonense, nasci aqui. Infelizmente, Manaus nunca foi tão violento. Nunca foi tão violento. E é claro, o sistema prisional é onde tudo deságua. É onde tudo acaba lá. Hoje o governo, infelizmente, nos últimos 20 anos, posso dizer assim, como amazonense que sou, a assistência social do Estado foi entregue, infelizmente, para as primeiras damas fazerem chá de beneficência no do Silas Buffet e algum tipo de eventualidade. Não há uma ação social efetiva na sociedade. Hoje nós não temos um programa social voltado para os jovens de prevenção à criminalidade. Hoje nós não temos um programa de ressocialização. Há muito tempo não temos. Posso dizer para você que há mais de 6 anos não temos nenhum tipo de programa. E o que acontece? Jovens no crime, você vai às revistas nas cadeias, você vê crianças, posso dizer assim, meninos, de cueca com a mão na cabeça, ou seja, com uma vida toda de crime pela frente. E infelizmente hoje nós não temos nada que o Estado tenha feito para que isso seja evitado. Porque lá é o final das coisas. Lá as coisas, no compás fechado, as pessoas estão cumprindo pena já. E aí cumprir pena, sem água. Uma cela que é para 8, tem 28. Aqui nós estamos muito bem. Espaçoso, eu, você, os câmeras. Temos espaço aqui bastante. Mas coloca para conviver 30 pessoas num espaço que tem só 8. Sem água, por exemplo, o dinheiro para comprar, para poder fazer um poço lá, o secretário está se virando há mais de 3 anos. Que a gente pede, olha, aumenta o poço aí, o poço de água, porque não tem água para os detentos. E o que acontece? Isso vai tomando um volume que vai redundar em violência. Existe sim uma briga entre facções, esse conflito também não é novo para ninguém, porém, isso não se resume a esse fato. Esse fato, ele é, digamos assim, uma consequência de tudo aquilo que é o sistema prisional. Infelizmente, hoje não existe trabalho no sistema prisional. O senhor Alberto, ninguém lá está trabalhando lá dentro, não existe uma atividade lá dentro. Pra você ter ideia, eu estou há 7 anos na comissão. Nós fizemos um curso de pedreiro, consegui com o Senai, lá dentro, alguns anos atrás, um curso de pedreiro para que eles tenham baixa escolaridade, para que as pessoas pudessem ter, quando saísse de lá, um certificado do Senai como pedreiro. Fizemos o curso, o diretor do Senai foi até lá. Quando terminou o curso, que foi fazer a parte prática, o Estado não tinha dinheiro para comprar o tijolo e o cimento. Fizemos o curso de bombeiro hidráulico. Terminou o curso, o Estado não tinha dinheiro do cano. A gente teve que ir atrás na Arcon para poder a empresa doar o cano para poder se completar o curso. Então, há uma necessidade do Estado olhar com outro aspecto do sistema, de entender que lá existem pessoas que, quero dizer a você, de uma forma ou de outra, vão afetar a segurança pública do Estado. Hoje estão lá e amanhã vão estar aqui fora. Então, é a necessidade de entender que aquilo ali, a sociedade tem que olhar de outros olhos, tem que entender que ali existem pessoas, sim, que estão no crime, mas existem pessoas que querem sair do crime. E que quer sair do crime, o Estado tem por obrigação estender a mão, quer sair do crime, eu quero dar um certificado para você, eu quero dar uma oportunidade. A LEP não pode prever o trabalho dos presos e os presos não terem nenhum tipo de trabalho. O Estado tem que legislar e tem que cumprir. Agora, em relação à rebelião, foram várias horas, pelo menos 16 horas ali. Por que demorou tanto? Qual era a reivindicação? Por que os presos não cederam antes? O que estava acontecendo naquele momento? Primeiro foi preciso estabilizar a cadeia, muita troca de tiros por todos os lados. Então, foi preciso estabilizar a negociação, estabelecer a negociação, né? E isso leva tempo. E aí, conter as pessoas, tanto de um lado quanto do outro, né? O comandante do CPE conteve a tropa e a pessoa que estava negociando comigo conteve os presos. Aí estabelecemos um canal de reivindicações e aí começamos a negociar. Aí uma das reivindicações é que eu trouxesse o doutor Luiz Carlos. Levasse a imprensa, eu quero aqui agradecer de público a crítica, que nos atendeu pela madrugada. Uma das reivindicações é que a equipe do Amazonas estivesse lá.
né? Num primeiro momento nós não achamos, depois a Daniela mandou ela lá, Daniela Sayag, mandou a equipe lá, ficou lá até alta madrugada, só não amanheceu o dia na hora da negociação, já não tinha mais ninguém lá, o pessoal estava lá fora, porque houve a determinação de quem está no gerenciamento da crise. Questão de segurança também, né? Questão de segurança. Então, por isso houve é demorado. Você tem que... Foi uma coisa muito crítica, foi algo que nunca visto, posso dizer a você. O pessoal fala que Carandiru foi um massacre, né? Mas a polícia entrou e matou as pessoas a tiros. Lá, o que houve foi barbárie. Pessoas degoladas, cortadas braços, pernas, olhos, corações. Foi isso que eu vi lá dentro. Então, é algo, eu diria para você, nunca visto, não sei se no Brasil ou no mundo. Quem estava lá teve que participar desse massacre? Ou tinham presos que foram testemunhas disso, mas não estavam diretamente ligados às execuções? Nós não tivemos acesso a isso porque isso aconteceu lá dentro. Isso aconteceu muito antes da nossa chegada. Antes de começar a negociação? Antes, quando nós chegamos lá, já tinha ocorrido. Quando nós chegamos lá, porque quando realmente a cadeia virou, eles já vieram para cá, para frente, e já houve esse confronto entre a facção do PCC, que estava no isolamento, e eles. E nesse momento, já houve as mortes. Então, quando nós chegamos lá, as mortes que nós podemos impedir, graças a Deus foi impedido. Eu quero glorificar a Deus por isso, sou pastor, me importo com cada vida que está aqui. Então, os 12 reféns estavam com eles. Nenhum deles sofreu dano algum. Nós conseguimos estabilizar a crise e conduzir um canal de negociação que, graças a Deus, redundou na libertação de todos os reféns, inclusive de 4 que ainda estavam em poder deles, que eles não mataram mais e devolveram para mim, estavam feridos. A gente pôde colocar no SAMU e conduzi-los até o hospital. Quando uma pessoa é presa, principalmente quando ela é apenada, né, que ela é condenada, ela vira responsabilidade do Estado. O Estado é responsável pela tutela, tem que cuidar dessa pessoa. Quando acontecem mortes como essas que aconteceram, né, em grande quantidade, isso tem um efeito psicológico para as famílias, como a gente já viu, e para os próprios presos que participam de algo desse tipo, então, seja executando, seja também participando como testemunhas dessa situação. E isso dificulta ainda mais um processo de ressocialização. Como que o senhor acredita que isso pode ser revisto para que eles tenham uma atividade e saiam da cadeia, porque vão sair, às vezes as pessoas pensam em jogar a pessoa encarcerada, presa, ela deixa de ser um problema, na verdade ela continua sendo um problema, que vai passar um tempo ali e depois vai voltar para a rua, porque não tem pena de morte, a não ser que seja executado como aconteceu dessa forma, que também é ilegal. Agora, qual a esperança que a gente pode ter dessas pessoas que testemunharam isso, que tipo de assistência elas podem ter, ou de projeto, para que a história seja diferente daqui para frente? Olha, eu acredito que o Estado tem que olhar o sistema prisional com olhos de quem quer recuperar as pessoas. Não adianta olhar e dizer, olha, estão condenados, estão sujos, estão maculados, estão manchados, e largá-los à própria sorte. Isso trata de humanização. Então, o que aconteceu anteontem à noite foi desumano, e não foi só no presídio, não. Eu quero dizer a você que isso teve repercussão não só mundial, mas eu digo no interior das pessoas. Crianças viram aquilo, jovens viram aqueles vídeos, mulheres viram fotos, enfim, né? Isso é um reflexo social muito grande para toda a sociedade amazonense. Isso nos leva a repensar, peraí, de onde está vindo tanta violência? Nós temos que repensar isso e dizer, peraí, eu preciso me voltar, eu preciso me conter. Isso gera violência nas próprias pessoas. Hoje nós vemos pessoas aqui fora que sofreram violências e desejam a morte das pessoas. E as pessoas não entendem o seguinte, que essa violência vai se propagando. Você sofreu uma violência, então você não se contém, o coração fica maculado, fica manchado. Aí você também acaba desejando a violência da pessoa. Isso vai se tornando uma cadeia de violência, de ódio, de rancor. E é o que nós vemos, inclusive, nas redes sociais. Gente dizendo, falando um monte de bobagem, você diz, olha, morreu foi pouca gente, olha, deveria ter sido devia ter sido mais, enfim. O que nós vemos é que a violência se propagou, inclusive, no meio social. Você percebe que pessoas formadas, pessoas que têm determinada cultura, mas no seu interior, estão manchadas pela violência. Nem os pedradores, leão não mata leão, onça não mata onça, jacaré não mata jacaré, nem eles vivem assim entre si. Os homens não, estão vivendo assim, estão se alimentando de violência, estão tomando a vida das pessoas. E o que pode ser feito? O Estado precisa olhar com outros olhos para o sistema prisional. Cursos técnicos, emprego aos presos, né? Entender
que essa superlotação precisa ser vista como algo, peraí, tem que se construir novos presídios, tem que se olhar como se instala, peraí, 18, 36 numa cela que só cabe 8, 30 numa cela que só cabe 8. Vamos rever isso aqui. Isso faz o Estado tem que abrir concessões, porque para ficar 30 pessoas e não morrer lá dentro sufocada, tem que ter ventilador, senão morre no calor. Aí você, tem ventilador lá dentro? É muita regalia. Mas fica o dia inteiro trancado, sem ventilador, com 30 pessoas numa cela que só caberia 8. Você vê se a pessoa suporta. Então é o que eu digo, há um comentário crítico, até inclusive aos direitos humanos, sem ter o conhecimento do que é uma cadeia. Sem ter o conhecimento de que o Estado precisa olhar com os olhos humanizados, dizer, peraí, eu preciso resgatar essas pessoas. Tem gente hoje, posso dizer para você, que liga para mim e diz assim, doutor, eu não quero mais o crime. Pastor, eu não quero mais o crime, eu não quero ver meu filho aqui dentro mais, eu não quero mais a tranca, eu não quero mais. Eu quero um emprego. O que o senhor pode fazer por mim? O que o Estado pode fazer? Com uma mão longa do Estado para ajudar uma pessoa dessa. Hoje, o único programa que nós temos é a doutora Elionete Tribuzzi, né, que é o Começar de Novo, onde o judiciário sai com o pires na mão, atrás de empresários, dá uma vaga para ele, dá uma oportunidade para ele. Não existe um programa efetivo no Brasil que diga assim, olha, tá aqui, esse aqui é um programa que vai conduzir os presos a uma ressocialização. E o que nós estamos vendo? O Brasil hoje é a 4ª população mundial carcerária, nós temos um exército de 600 mil presos, isso é os que estão presos, fora os que já passaram do sistema, que já são mais de 3 milhões. Ou seja, um exército de pessoas que, infelizmente, foram manchadas pelo sistema prisional que hoje não recupera ninguém. A pessoa entra e sai, como você disse, pior, sem que o Estado veja, peraí, segurança pública passa pelo sistema prisional. Segurança pública não é só armar a polícia, não é só colocar mais viatura, não. Passa pelo sistema. Tem gente lá que é recuperável, sim. O ministro da Justiça esteve aqui em Manaus ontem, né, depois de toda essa repercussão, e se colocou à disposição até de trazer Força Nacional e de fazer a transferência dos presos que seriam os responsáveis por os motins e também rebeliões que aconteceram nesse fim de semana e nessa segunda-feira aqui em Manaus. O senhor acha que isso pode desarticular, de fato, melhorar o clima dentro das unidades prisionais, levar essas pessoas que seriam lideranças para presídios federais, ou que isso, de certa forma, poderia até prejudicar? A gente sabe que uma das reivindicações, por exemplo, da FDN é trazer de volta João Branco, Zé Roberto, que há cerca de um ano foram transferidos para presídios federais depois de uma operação da Polícia Federal, que são narcotraficantes e que faziam parte ali. A intenção da Polícia Federal era desarticular, diminuir essa força naquela época. Mas as lideranças vão se renovando dentro desse sistema. Como que o senhor vê essa questão? A transferência ajudaria de fato? Olha, isso é bastante questionável. Como nasceu o PCC no nosso estado? Posso lhe dizer. Pessoas que foram ao presídio federal, lá foram batizados, fizeram juramento com o PCC e hoje estão aqui. Assim nasceu o PCC no estado. Então o presídio federal, ele tem como uma punição, vou te mandar para o federal, vou mandar você para lá. Mas como essa pessoa volta de lá? Ela volta escolada pelo Marcola, então ela volta pior. Então, até que ponto isso é solucionável? Até que ponto isso é algo positivo para nós? Porque ela vai voltar. É um ano, né? Podendo ser prorrogado por mais um, mas ela volta de lá. Então isso é o quê? É uma punição? Isso é algo impositivo? Tem que se rever o seguinte, bem, como é que eu posso, sim, precisa ser penalizado de alguma forma? Quem praticou isso, claro que o Estado não pode ficar aí de mãos atadas sobre isso. Porém, não vejo a condução ao presídio federal como algo que diga assim, olha, de lá ele vem melhor. Não vem. Pelo contrário, vem com novas alianças, com novos juramentos, com novos pactos de sangue que eles fazem lá. E aí o que nós vemos? Resultado aqui, desencadeado ódio entre facções, e é o que nós estamos vivendo aqui. Um caos, né? Há uma liberação de 45 milhões para cada estado para a construção de presídios e recuperação desse sistema, ou pelo menos dar uma diminuída nesse processo que está sucateado em todo o Brasil. Construir novos presídios já diminuiria essa tensão? Ou o ideal seria dividir, por exemplo, por crimes? Quem cometeu tráfico, quem cometeu homicídio, ficarem em pavilhões isolados ou em presídios isolados, como a gente vê em outros países do mundo, que os presídios são específicos para cada tipo de crime? Olha, a LEP já prevê isso há muito tempo, né? Há mais de uma década a LEP prevê isso. Então, a LEP prevê que
por exemplo, presos, entre 18 e 21 anos, tinha que ter um presídio só para eles. São jovens, estão começando. Não tem. Não há esse presídio. Então, o Estado legisla e não cumpre. Está lá na lei, mas o Estado não cumpre. Então, presídio para jovens, precisa ter. Agora, presídios, não para guardar pessoas, para amontoar pessoas. Presídio com espaço para as pessoas trabalharem. Você vê o IPAT? IPAT não tem uma sala para você dizer assim, aqui eles vão desenvolver uma atividade de trabalho. Não existe. Não existe. Então as pessoas têm que pensar o seguinte, não é presídio para enclausurar e amontoar gente. São presídios onde vai recuperar as pessoas. O que é? Vai construir um presídio de jovens. Eu quero um projeto que lá tenha salas técnicas, oficinas de mão de obra, oficinas. Lá eu vou poder trabalhar essas pessoas, dar uma oportunidade, abrir um horizonte para elas, dar uma esperança para elas. Eu quero dizer para você que hoje as pessoas, se tiverem uma esperança, vão sair do crime. Só que o Estado não dá nada disso. E aí o que acontece? Acontece aí que as pessoas enveredam pelo crime. Ah, não tem não? Não é que justifique. A pessoa diz, bora, vamos lá? E acaba indo. E se o Estado desacortinar isso e abrir possibilidades, oportunidades a essas pessoas, eu tenho certeza. Nós vamos diminuir, passar a diminuir, né, a questão criminal aqui. Mas enquanto se pensar só em amontoar, só em juntar gente lá, não, constrói um Estado com tantas células, você vai lá chegar. Qual o espaço que nós temos aqui para trabalhar? Qual a oficina que nós temos aqui voltada para a recuperação? Não tem. Olha, para tentar controlar aí essas animosidades nos presídios da capital, o governo do estado decidiu reativar de forma provisória a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que foi desativada em outubro. Houve a transferência dos presos para outras unidades prisionais. Essa cadeia já foi condenada pelo CNJ, pelo próprio setor de segurança pública, já admitia que ela não tinha condições nenhuma de receber, continuar recebendo presos. Houve uma desativação, o projeto de transformar aquilo em um museu. E agora 130 presos voltam para lá. A desativação da Vidal foi um anseio nosso e uma reivindicação nossa de muito tempo. Eu levei o doutor Joaquim Barbosa lá dentro, ministro. Ele esteve lá dentro comigo no raio, dentro do sol, conversou com os presos lá dentro. E foi uma reivindicação nossa de muito tempo, porque aquilo ali é um lixo. Tem ratos lá maior que um gato, né? Então, conheço aquilo ali, então posso dizer para você o seguinte, ali não é lugar para ninguém, porém o secretário nesse momento, ele não tem nenhuma outra alternativa. Não há nenhuma outra alternativa nesse momento para que, onde colocar essas pessoas, se deixar no presídio do jeito que está, ontem íamos ter um princípio de rebelião no CDP, no Puraquê ainda mataram 4, a secretaria conseguiu puxar 13 de lá, do Puraquequara, para não permitir que fossem mortos, e se deixassem lá, poderia acontecer novas mortes, novas chacinas. Então, é uma situação de que não é que ele tem escolha, ah, Vidal não, porque... Mas não há outra escolha, vai colocar onde? Então, surge uma situação urgente, emergente, e acredito que provisória, no sentido de, bem, tá aqui, ó, vocês vão ter que ficar aqui, porque se ficar lá, com certeza, iria acontecer novas mortes. Então, ele não tem outra possibilidade, a não ser colocá-los lá. E as pessoas têm que entender isso, porque senão haveria novas chacinas, de novo vamos para o noticiário novamente, vamos para esses problemas que nós precisamos evitar. E precisamos evitar não somente na hora que eles ocorrem, mas com um trabalho efetivo, sério, voltado com o coração para dentro do sistema e dizer, bem, eu tenho que recuperar isso aqui. Dizem que preso não dá voto, mas eu quero dizer uma coisa para você. As vidas lá são preciosas, como qualquer uma vida aqui fora, para mim e para Deus. E as pessoas têm que entender isso, que pessoas estão lá, que famílias choram, né, as suas mortes, mães desesperadas ontem, famílias desesperadas, e nós temos que compreender. O Estado tem que se voltar para que isso melhore, senão a sociedade nossa. Ontem, Manaus ficou pior. O Amazonas, ontem não é por causa do noticiário, não. O Amazonas ficou pior com as imagens que correram nos nossos celulares. A sociedade ficou pior. A sociedade ficou mais violenta. Crianças viram aquelas imagens, jovens, pessoas, vídeos. O governo tem que entender de onde está emanando a violência e de como isso precisa ser tratado.
Epitácio, ontem o governador José Mello, o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, secretário de Administração Penitenciária, o Pedro Florencio, e também o ministro da Justiça se pronunciaram. Cada um falou das atitudes, das providências que vão ser tomadas, mas a população está muito apreensiva ainda, principalmente porque tem muitas pessoas que fugiram da cadeia, que estão às soltas, são quase 140 que ainda estão nas ruas. E eu queria que o senhor desse uma palavra para essas pessoas que estão acompanhando a gente agora, de que forma elas podem tentar se proteger ou lidar com essa situação que causa uma apreensão para todo mundo, né? Porque são pessoas que morreram, isso impacta muito. Verdade. Tem também a questão das pessoas que estão nas ruas. Essas pessoas não têm dinheiro, essas pessoas precisam se alimentar, essas pessoas precisam de transporte. Então, qualquer pessoa pode ser novamente uma vítima delas, porque fugiram durante esse momento de rebelião que estava acontecendo nas unidades prisionais. Assim, é preocupante para todos nós. Eu, inclusive, para minha família, minha esposa, meus filhos, minha família, que hajam tantos foragidos nas ruas. É perigoso para todos nós. E há necessidade das pessoas tomarem sim medidas de segurança, terem cautela quando chegarem nas suas casas, nos seus lares. E nesse momento eu creio que a Secretaria de Segurança Pública, através do Dr. Sérgio Fontes, que é uma pessoa muito competente, está dando o seu melhor para que essas pessoas sejam recuperadas e voltadas ao sistema. E eu quero aqui dizer às famílias do nosso estado que nesse momento se voltem para Deus, tenham o coração voltado para a paz, não permita que a violência se propague dentro de você, que a violência das pessoas manche o seu interior, que a violência dali de dentro emane também para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos, para que a nossa sociedade não se torne violenta como o sistema ainda é hoje. Deputado, muito obrigada por sua participação, pela visita aqui no estúdio do Manhã no Ar e por trazer esses esclarecimentos para a gente. Nara, Deus abençoe você e a família e a todos que nos assistem em nome de Jesus. Recebi hoje no estúdio do Manhã no Ar o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Epitácio Almeida. Agora a gente faz um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente traz informações sobre um incêndio que está acontecendo nesse exato momento lá na Praça 14. Nossa equipe de reportagem já está lá. Essas imagens que você vê agora são imagens ao vivo. O Danilo Alves está na Praça 14 e daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes para você. Não saia daí que é um instante só.